abençoe a sua família, a sua vida. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento para ouvires a voz de Deus. Eu sei que você ama ouvir a palavra, mas mais do que ouvir a palavra, ouça a voz de Deus, a voz que lhe chama todos os dias para uma transformação e uma vida nova, porque Deus, Ele quer lhe dar uma vida nova, mas para que essa vida nova aconteça, você precisa entregar a vida velha, essa vida angustiante, sofrida, essa vida sem direção, sem vida. Você precisa pegar essa vida e colocá-la no altar. Como isso acontece? Isso acontece através da fé inteligente. A fé que nos leva a permanecer até o fim. A fé que salva. A fé que faz com que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E essa fé inteligente você só terá se você se propõe a depender única, exclusivamente do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Por isso, hoje, a nossa meditação tem como tema a fé que realmente agrada a Deus é viver na dependência dEle pelo resto da vida. Então, quando nós temos uma fé que nos leva a depender única, exclusivamente em Deus, essa fé agrada a Deus. Essa fé chama a atenção de Deus. Quando você diz, olha, eu não conto com mais ninguém nesse mundo. Eu não conto com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos. Não conto com ninguém. Eu conto apenas com Deus. Deus é o meu guia. Deus é que me fortalece, é que me orienta, é que me sustenta. Por isso eu dependo 100% dele. Quando a sua fé é pautada nessa linha, isso agrada a Deus, meu amigo e minha amiga. E é esse tipo de fé que nós aconselhamos as pessoas terem. Muitos, por conta de não terem essa fé, caíram, desistiram, desanimaram, se foram embora. Mas aqueles que tiveram essa fé inteligente, essa fé pautada na palavra de Deus e que depende de Deus 100%, essas pessoas permanecem. Elas vão enfrentar lutas, vão enfrentar tribulações, perseguições, injustiças, mas elas permanecem. Por que precisamos dessa fé? Nós precisamos dessa fé justamente por causa dos desertos, por causa das lutas. Deus não disse que seria fácil. A vida cristã, a vida com Deus, não é uma vida fácil. É uma vida de luta, é uma vida de espinhos, de pedregulhos, né? Não é uma vida fácil. Mas quando a nossa fé está apoiada na palavra e nas promessas daquele que disse, eu sou contigo, não importa o que a gente passa ou deixa de passar. Não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam. Não importa se as pessoas querem nos destruir. O que importa é a nossa fé em Deus, a nossa crença nele. Às vezes, você se preocupa muito com o que as pessoas pensam a teu respeito, com o que as pessoas falam a teu respeito. Você se preocupa quem te gosta, quem não te gosta, quem lhe fala por trás, quem lhe fala por frente. E quando você começa a enfrentar essas lutas, essas barreiras, esses problemas, há momentos que você pensa em desistir, há momentos que você pensa que não vale a pena seguir em frente. Quer dizer, o diabo faz você olhar para os problemas e se sentir incapaz, se sentir inipotente, né? Ou seja, impotente. Você se sente impotente diante da situação. Meu amigo,
Se você crê que Deus é contigo, isso é que importa. Agora, essa força interior que te leva a crer que Deus é com você é a fé. Não é uma fé emotiva, não é uma fé de sentir. Não, agora eu sinto que Deus é comigo. Não, você não sente nada. Nós não precisamos sentir nada. Nós apenas cremos. Nós apenas cremos nele e ponto. Eu não creio no homem, eu creio em Deus. Eu creio naquele que derramou seu sangue na cruz por mim, aquele que diz que vai me salvar. É nele que eu creio. E essa certeza que me faz vencer as lutas, que me faz vencer os momentos difíceis, os momentos de lágrimas. O homem de Deus derrama lágrima, derrama. O homem de Deus também chora. Mas a sua fé em Deus o conforta, o anima, o levanta. Você precisa dessa fé, meu amigo, minha amiga. Você precisa dessa fé. Daqui a pouco eu quero lhe falar como você terá essa fé. Vamos na Bíblia, por favor. Atos 14, no versículo 22. É muito forte isso. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui você percebe que não está sendo feita uma promessa, Deus não está prometendo uma vida fácil para os seus filhos. Deus não está prometendo um cristianismo, como nós temos falado, de rebuçado. Não. Deus está prometendo, sim, que haja tribulação, nós vamos entrar no reino de Deus, sim, com tribulações, com lutas, mas que vamos entrar. Que vamos para o céu, mas vai ser com lutas, vai ser com tribulações, vai ser com perseguições. E a nossa fé tem que estar em alta. Tem que estar em alta. Por isso, ele diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os. Houve aqui uma exortação para que eles permanecessem na fé. Vai vir tribulação, mas permanecem. Vai vir lutas, mas permanece. Olha para a sua vida, meu amigo, minha amiga. A sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse. E você está deixando de permanecer na fé por conta disso. Você está deixando de permanecer na fé por conta das lutas que você está a enfrentar no casamento, ou na vida econômica, na vida financeira. Mas aqui ele está dizendo o ânimo dos discípulos e a exortação que nos leva a permanecer na fé, porque nos importa entrar no reino do nosso Deus com tribulações. Preste atenção. A fé que agrada a Deus é a fé que suporta as lutas, que suporta as injustiças. É nas injustiças que a sua fé e a minha fé é provada. É no deserto que a sua fé é provada. Quando ninguém está ali para ajudar você, ninguém está ali para lhe estender as mãos. A sua fé está sendo provada ali. A sua crença, aquilo que você diz crer, naquele momento está sendo ali provada. Por isso é importante estar na fé. Você lembra dos 9 leprosos? Eram 10. Apenas um voltou. Os 9 tiveram fé para ser curado, mas não tiveram fé para permanecer, para ser salvo.
Muita gente vem à igreja, tem fé para tudo, mas não tem fé para permanecer. Quando vem lutas e tribulações, eles não conseguem permanecer. Desistem. Nós já vimos pastores desistindo, obreiros desistindo, membros desistindo, pessoas que aparentemente estavam na fé, mas quando chegou o momento dessa fé ser provada, foram reprovados. Porque estavam bem enquanto as coisas estavam bem. Mas quando as coisas se complicaram do lado dessas pessoas, elas não aguentaram. Porque a fé delas não estava apoiada na palavra. Estava apoiada nas conquistas, nas bênçãos que tiveram, nas alegrias que tiveram, enquanto davam testemunhos das bênçãos que receberam, mas faltou a fé da permanência. Por isso, todos os santos dias, nós temos que fazer uma análise da nossa fé. Temos que pensar, como é que eu estou? Como é que eu estou diante de Deus? Se vier uma luta, se vier uma tribulação, se vier um momento difícil, como é que eu vou reagir? Será que eu vou murmurar contra Deus? Será que eu vou reclamar contra Deus? Vou dizer que Deus me abandonou, como muitos falam. Ah, não, estou há muito tempo na igreja, até parece que Deus não me ouve. Até parece que Deus não existe. Não confiam. É um tipo de fé que não confia. Meu amigo, minha amiga, eu não estou dizendo aqui que você deve aceitar o problema, mas eu estou tentando elucidá-lo no sentido de você se olhar e ver a sua estrutura espiritual. Porque se a sua fé não é capaz de lhe levar a permanecer na presença de Deus, mesmo quando as coisas não são favoráveis, então você está perdendo o seu tempo na igreja. Você está perdendo o seu tempo, sim. Porque a gente vem para a igreja para ouvir, aprender e colocar em prática o que a gente ouve, o que nós ouvimos. Então, se você ouve a palavra de Deus, é para que essa palavra seja colocada em prática. Por exemplo, o paralítico que foi colocado entre as chapas, entre o teto, onde Jesus estava, algo impressionante aconteceu ali, que Jesus olhou a fé do paralítico, não olhou a doença do paralítico, não olhou o problema, olhou a fé. Ele viu algo diferente naquele homem. Vamos ler, por favor. Mateus 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Porque ele viu a fé do paralítico, não viu a doença. Quando Deus olha para você, para mim, o que ele vê? Ele vê alguém chorando, murmurando? Ele vê apenas o problema ou ele vê a fé? Será que Deus vê a fé em você, em mim? Porque se ele vê a fé, então o que está escrito aqui, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E ainda disse, a tua fé te salvou. A tua fé. Porque é a fé. A fé inteligente descarta toda a possibilidade de ficar olhando para os problemas, para as tribulações, para as situações. São situações que você está a enfrentar. Levanta a cabeça. Creia que Deus é contigo. Creia que Ele está aí do seu lado agora.
creia que Ele vai mudar essa situação. E Ele vai mudar, Ele quer mudar. E Ele pode mudar. Agora, olha só esse comentário aqui da Bíblia comentada, que é muito forte. Ao exortarem seus discípulos, Paulo e Barnabé explicavam que seria necessário passarem por muitas tribulações, opressões por causa da fé e do Evangelho. Apesar de dolorosas, as tribulações são necessárias para a manutenção da salvação, para o fortalecimento do espírito, para a permanência na fé. As tribulações são necessárias para a manutenção da nossa salvação. Sabe o que acontece quando você enfrenta a luta e você ora mais, você jejua mais, você busca mais, você medita mais, você pensa mais nas coisas de Deus. Você se apega mais em Deus por conta dessas lutas. Nem todo mundo quer enfrentar lutas, nem todo mundo quer enfrentar situações difíceis, mas essas situações é que nos fazem permanecer de joelho, é que nos fazem permanecer em oração. É muito forte isso. Ainda diz: muitas são as aflições dos fiéis, mas todas servem para o seu crescimento espiritual. As pressões nos tornam mais dependentes de Deus, mais experientes e mais convictos de que Ele está no controle de tudo e que jamais nos deixará sozinhos. Então, você cresce espiritualmente, você amadurece e você se torna uma pessoa experiente. E muitas das vezes, Deus até permite você passar por isso para ensinar a outros, para você passar essa experiência aos mais novos, aos que não entendem como é a vida cotidiana e a vida cristã. Então, Deus permite nós passarmos por tudo isso para que possamos ajudar os novatos na fé, aqueles que estão chegando na presença de Deus e que precisam dar os seus primeiros passos. É isso que acontece com todos aqueles que desejam permanecer. Vão passar, sim, por lutas, por tribulações. Você entendeu? E essa é a nossa fé. A fé inteligente, a fé que raciocina, a fé que pensa. Essa fé é a fé que nos leva a permanecer. Lá em Apocalipse fala: ao vencedor dar-lhe a comer do fruto da árvore da vida, ao vencedor não riscarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor. Vencedor por quê? Porque venceu lutas, tribulações, permaneceu, não desistiu, não olhou para a direita, para a esquerda, continuou firme até ao fim, ao vencedor. Quando Jesus voltar, ou quando você partir desse mundo, será que Jesus poderá falar a mesma coisa a teu respeito? Ao vencedor? Ou você é um perdedor? Lembrando que o vencedor não é o vencedor no contexto material, mas é o vencedor no contexto espiritual. Aquele que suportou tudo, confiando em Deus, crendo na redenção divina. Esse sim é um vencedor. E Deus quer que todos nós sejamos vencedores. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.